Um fator pode ser o grande intercâmbio americano. A mistura de espécies migrando entre as Américas do Norte e Sul, tornando a vida das aves do terror mais difícil. Uma das coisas que podemos analisar é a falta de competição com outros predadores e o fato de que quando você começa a ver predadores norte-americanos, cães e felinos, etc., surge um aumento na concorrência pelo suprimento de comida. 2 milhões de anos atrás, as aves do terror na América do Norte e do Sul podem ter sofrido uma pressão muito grande para conseguir comida, quando os felinos de dente de sabre começaram a partilhar o seu território. A pressão dos predadores e adversários podem ser 2 fatores para a extinção das aves do terror, mas existe um fator ainda maior. Na minha opinião, aquelas aves não foram superadas por predadores mamalianos. Na verdade, houve uma mudança climática global. 2 milhões de anos atrás, a Terra entrou em uma série de eras do gelo. As geleiras do norte seguraram a água do oceano em forma de gelo. O nível dos oceanos baixou e isso fez com que o nível dos lençóis freáticos também baixasse em lugares como a Flórida, onde o Titanes vivia. A paisagem secou. Vai haver muito mais vegetação seca e isso afeta a disponibilidade de alimento para as presas. Então vamos ter uma mudança nos números e na variedade de animais que servem de alimento para o Titanes. É uma espécie de efeito dominó, com a mudança no clima liderando a extinção consequente do Titanes. Na América do Sul, os Andes continuaram a se expandir para cima como vinham fazendo há milhões de anos, bloqueando o índice pluviométrico. Com o decorrer do tempo, as savanas ao seu leste se tornaram estepes mais secas, destituindo mais adiante o habitat das aves do terror. Meio ambiente, predação, competição. Estes são os suspeitos no mistério das aves do terror e o motivo pelo qual seu longo reinado chegou ao fim. Seria apenas um ou uma combinação de todos os 3? Ainda é cedo para ter certeza, mas faz parte do desafio que estamos enfrentando nesta ciência. Conforme desenvolvemos nosso conhecimento sobre esses animais e os compreendemos um pouco melhor, podemos até chegar à questão principal, que é saber por que eles não estão mais entre nós. O epílogo da história da ave do terror ainda está se revelando nas escavações de fósseis na Flórida. Enquanto se sabe que essas aves grandes vagaram sobre a Terra há milhões de anos, já se considerou possível que os Titanes, a última das aves do terror, pode ter vivido há apenas 10 mil anos. Isso significa que ele pode ter tido contato com seres humanos. Não vimos nenhum fragmento de Titanes. Provavelmente não é o meio ambiente certo para essa espécie. É o tempo certo, a era certa, mas não é o meio ambiente certo. Os cientistas Richard Albert e Bruce McFadden conduzem uma escavação em uma depressão pantanosa, onde os sedimentos guardam fósseis do grande intercâmbio americano. Era importante solucionar o enigma da linha do tempo do Titanes. Seres humanos na mesma região que as aves do terror podem tê-las caçado até sua extinção. Se o Titanes viveu até cerca de 10 mil anos atrás, uma explicação possível para a razão dessas aves terem sido extintas foram as influências humanas. Pois está bem claro que naquela época os seres humanos estavam se espalhando por toda a América do Norte. O problema era esse. Em terra firme, os fósseis são encontrados em camadas sedimentares. A posição das camadas normalmente corresponde à data do fóssil. Mas os fósseis